Paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Começando pelo 327. Eu nunca cantei ele aqui, então vamos tentar, tá bom? Soldados somos do Senhor, avante sem temer. Deus nos dá força e valor e nos fará vencer. Galardão nos dará, eternal, excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará na eternal Jerusalém. Glória a Deus. Lutemos firmes sem cessar por Cristo vencedor. Nos auxilia a enfrentar o astuto tentador. Galardão nos dará, eternal, excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará na eternal Jerusalém. Se forte a peleja for, lutemos sem temer, pois é mais forte o Senhor, imenso é seu poder. Galardão nos dará, eternal, excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará na eternal Jerusalém. Glória a Deus. 332. Glória a Deus. Cristo Jesus, o pastor divinal, sempre de ti cuidará. Ele que fala de vida eterna, nunca te abandonará. É Cristo quem cuida de ti, é Ele quem zela por ti, nele descansa, nele tem fé. Forte refúgio ele é. Glória a Deus. Em toda prova, irmão, ó Senhor, forças dos céus te dará. Cristo te salva, te faz vencedor, Ele jamais falhará. É Cristo quem cuida de ti, é Ele quem zela por ti, nele descansa, nele tem fé. Forte refúgio ele é. Glória a Deus. Em sua graça, irmão, ó Senhor, sempre te conservará. Cristo te guia, também teu valor em teu socorro virá. É Cristo quem cuida de ti, é Ele quem zela por ti, nele descansa, nele tem fé. Forte refúgio ele
Deus. 3:4. Glória a Deus. Há uma pátria perfeita em beleza, pátria eterna, sublime de amor. Nessa pátria de infinda riqueza, tudo tem eternal esplendor. É nos céus, essa pátria de vida, de amor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. Glória a Deus. A Deus Pai o louvor tributemos, e a Cristo o Rei divinal. E um dia ao céu subiremos, viveremos na glória eternal. É nos céus, essa pátria de vida, de amor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. Glória a Deus. Ao Cordeiro de Deus cantaremos, nessa pátria divino louvor. Congregados ali estaremos, ante o trono de Deus Criador. É nos céus, essa pátria de vida, de amor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. Me perdoe, eu acho que o ritmo não tá certo, mas me perdoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 3:7-9. Glória a Deus. Perto está o porto da salvação, perto está o lar eternal. Brevemente os filhos de Deus virão, ancião celestial. Grande festa haverá nos céus para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande o seu favor. Sobre as águas Cristo Jesus virá, quando o mar se embrandecer. O furor do vento aplacará pelo seu imenso poder. Grande festa haverás nos céus para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande o seu favor. Cristo no seu reino exaltará quem viver com fé e valor, e com glória eterna coroará o fiel e vencedor. Grande festa haverá nos céus para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande o seu favor. Glória a Deus. 382. Glória a Deus. Hoje estamos pegando os menos chamados. Glória a Deus. Creio nas fiéis promessas do meu Deus, que se cumprirão na terra e nos céus.
Glória ao Altíssimo darão os seus. Creio nas promessas do Senhor. Creio no eterno Deus e em Jesus eu creio. Fiéis são as promessas do Senhor. Glória a Deus. Creio no Senhor que já me resgatou. Pela fé em Cristo para o céu eu vou. Todos meus pecados Ele cancelou. Creio nas promessas do Senhor. Creio no eterno Deus e em Jesus eu creio. Fiéis são as promessas do Senhor. Sei que a palavra do meu Criador cumpre-se comigo, creio com fervor. Ele não me deixa, grande é seu amor. Creio nas promessas do Senhor. Creio no eterno Deus e em Jesus eu creio. Fiéis são as promessas do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, esse hino eu já cantei ontem, glória a Deus. Mas vai aí pra alguém que Deus tá chamando, e essa pessoa tá renegando, não quer ouvir o chamado do Senhor, quer viver nas coisas desse mundo, nas ilusões dessa vida. Então, eu não sei, se o Senhor insiste e se o Senhor te chamou e você tá renegando o chamado, ouve esse hino na comunhão. Glória a Deus. 174. Ao amado Jesus Cristo das ouvido, Ele diz: vem a mim, e serão os teus pecados esquecidos. Cristo diz: vem a mim, venha atender o seu chamado, serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado, diz Jesus. Venha a mim. Glória a Deus. Só Jesus tem forças para libertar-te. Crê no teu Redentor. Ele quer com Deus o Pai reconciliar-te. Crê no teu Salvador. Venha atender o seu chamado. Serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado, diz Jesus. Venha a mim. Glória a Deus. Sobre a amarga cruz por ti provou a morte. Ouve a voz do Senhor. Não rejeitas tão preciosa e grande sorte. Vem provar seu amor. Vem
vou pedir agora um hino para Deus, um hino para fortalecer aqueles que estão desanimados e não estão indo congregar. Glória a Deus. Então, eu vou pedir na comunhão, tá? Para Deus colocar no meu coração um hino para Deus trazer os que estão desanimados. Glória a Deus. Irmãos 274, é o que Deus colocou no coração. E eu achei até que era outro hino, eu achei que era o Santo, Santo, Santo. Desejo ser, ó meu Senhor. Então, escuta na comunhão esse hino. Você que está enfraquecido, sem coragem de voltar a congregar, desanimado, perdendo já a sua fé, guarda esse hino no teu coração, tá? É o pedido que nós fez. Glória a Deus. Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a ti até o fim. Meus passos guia em teu amor, Senhor, és tudo para mim. Na plenitude estarei, os céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a ti, Senhor, meu Rei. Glória a Deus. Veneração, fé e temor estejam em meu coração, e do pecado, ó Senhor, livrar-me pode tua mão. Na plenitude estarei, os céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a ti, Senhor, meu Rei. Glória a Deus. As trevas vindo sobre mim, não temerei, pois o esplendor, a tua luz que não tem fim, me guia ao teu lar, Senhor. Na plenitude estarei, com céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a ti, Senhor, meu Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, os céus abertos eu verei. Então, se você voltar, pedir força a Deus, aqui o Senhor te dará força. Meus passos guias em teu amor. Senhor, és tudo para mim. Então, ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. Esquece um pouquinho do dinheiro, da riqueza. Se você errou com alguém, peça perdão. E se você não consegue pedir perdão, peça pelo menos para Deus. Pelo menos para Deus você peça perdão. E
dinheiro, essas coisas, Deus proverá tudo na nossa vida. Não deixa de servir a Deus por causa de bens materiais, de algo que a traça corrompe. Ajuntais tesouros nos céus, porque o da terra a traça tudo corrompe. Então, aquilo que Deus preparar para você, louvado seja Deus. Se Deus preparar algo a mais ainda, se Deus realizar o desejo do teu coração, louvado seja Deus. Mas não deixa de servir a Deus. Se você está fraca, desanimada por alguma coisa que aconteceu, aqui está o que Deus mandou para vocês. Meus passos guia, ó. Desejo ser, ó meu Senhor. Então coloca o desejo no teu coração. Deseja ser do Senhor. Fiel a ti até o fim. Então, ainda que entre a prova na tua vida, seja fiel até o fim. Meus passos guiem em teu amor. Então é um pedido de socorro. Senhor, meus passos guiem em teu amor. Senhor, és tudo para mim. Então que o Senhor seja tudo para você, acima do dinheiro, acima de família, acima de tudo, que seja o Senhor na tua vida. Na plenitude estarei, os céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a ti, Senhor, o meu Rei. Então é servindo ao Senhor teu Rei que você verá os céus abertos e eternas bênçãos você herdará. É servindo a ti, Senhor, meu Rei. Veneração, fé e temor. Veneração, fé e temor. Então, nós temos que ter a fé e ter o temor. E estejam em meu coração. E do pecado, ó Senhor, livrar-me pode a tua mão. Então, nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias, nós falhamos todos os dias. Mas o Senhor pode nos livrar do pecado. As trevas vindo sobre mim. Então, se o mal vir a você e você tiver no Senhor, não temerás, pois o esplendor da tua luz que não tem fim, porque o esplendor de Deus, da luz de Deus que não tem fim, ele te guiará, ó, me guia ao teu lar, Senhor. Então, ainda que você passe pela a sombra da morte, ainda que você seja perseguido, provado, ainda que você tenha que enfrentar muito obstáculo para chegar até a casa do Senhor, o Senhor te guia, me guia ao teu lar, Senhor. Então, clama Ele esse hino, canta esse hino em comunhão mesmo, de todo o coração. Se você estiver desanimado e fraco, o Senhor vai te dar ânimo através desse hino, tá bom? Glória a Deus, tá bom? Então, fique em paz e Deus proverá tudo na sua vida. Às vezes a gente lutando tanto. Olha, Deus trouxe um testemunho agora. Meu irmão Isaías, ele estava fazendo... Eu tive que levar por causa do menino segurança, senão dá bloqueio aqui. Meu irmão Isaías, ele estava estudando, terminando os estudos dele, depois pulou para a faculdade, estava fazendo faculdade, estava arrumando a casa dele, deixando top, ele mesmo se virando tudo sozinho, deixando a casa dele top, maravilhosa, e ele estava morando em Mato Grosso. E trabalhando nos 2 empregos. E a esposa dele estava bem irritada, ciumentada, mas também ela, tadinha, ela estava traindo ele. Ela estava traindo ele. E assim, não adiantou muito. Deus recolheu ele. Ficou a esposa para trás, ficou a filha dele para trás, ficou a faculdade dele para trás, ficou a casa dele que ele estava deixando top, ficou para trás, a moto dele nova que ele tinha acabado de comprar ficou para trás, e a moto financiada ficou para trás. Então, graças a Deus ainda ele estava servindo a Deus, né? Mesmo assim fraquinho, mas ele estava servindo a Deus. Então, as bênçãos terrenas ficou tudo para trás. Mas Deus me garantiu que o dia que o inimigo falou que ele tinha tirado a vida dele, Deus falou assim para mim
que o inimigo encheu minha cabeça naquela semana falando que aquele que eu amava, o inimigo diz que tinha ceifado a vida dele, que ele tinha tirado a vida dele e o nome dele não estava mais escrito no livro da vida. O Senhor falou assim: o inimigo mentiu para você, para que você entrasse desse jeito que você tá e que você desanimasse e também falasse que não queria me servir, porque que aquele que você ama, o inimigo falou que tirou a vida dele. Mentira do teu inimigo, o inimigo mesmo que eu digo, a minha sobrinha falou e eu tive uma guerra a semana inteira com o inimigo mesmo das nossas almas. E eu muito batalhei com a minha mente, falei, Senhor, voltei a te buscar, te servir, porque eu prometi pro meu irmão no velório dele, no funeral dele, que eu queria encontrar com o Senhor, queria encontrar com ele o dia que o Senhor me recolhesse, e agora eu fico sabendo tudo isso, então entrou uma tristeza profunda na minha alma a semana inteira. Porque quando a gente sabe que descansa no Senhor, a gente fica em paz quando o Senhor levou. E quando a gente sabe que perde a salvação, entra uma angústia muito forte na alma da gente. Então ali foi uma guerra muito grande com o adversário. Aí quando eu peguei força naquela semana que eu fui congregar, o Senhor falou assim que aquele que o inimigo falou que não estava com ele, que estava com ele, estava no paraíso esperando o dia da volta do Senhor e que se eu fosse fiel eu ia reencontrar ele sim. Então, eu digo para você assim, não adianta a gente correr no mundo para fazer um monte de coisa e deixar de servir a Deus, deixar da graça. Às vezes pensamos assim, eu vou trabalhar agora, vou lutar, fazer estudos, faculdade, curso, construir minha vida e depois eu vou servir a Deus, depois eu vou estar em paz com a faculdade, vou estar em paz nos estudos, vou estar em paz nos meus cursos, vou ter um bom emprego. Aí você pensa errado. Você pensa errado porque você não sabe se o Senhor Jesus vem te buscar amanhã. Se ele vem te buscar amanhã, você não vai estar preparada. Então é uma coisa que você precisa meditar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vi que o meu irmão ele chegou com uma moto linda ele viajou de Mato Grosso, vocês fazem a pesquisa aí, de Mato Grosso do Sul, Rondonópolis, e viajou para Londrina de moto. Foi Deus mesmo que guardou ele na BR, porque para vocês que sabem, na BR que passa carretas grandes, BR assim que pega trânsito mesmo para os entregadores viajar com entregas grandes, são carretas grandes, pesadas. Ele disse que passava os carretas assim e fazia quase jogava ele fora da pista. Então ele viajou e debaixo de chuva, choveu. E eu lembro agora, quando ele chegou assim atrás de mim, que eu assustei. Achei assim, né, que era um bandido, alguma coisa, porque eu só vi assim o capacete. E parou assim, quando eu virei assim, meu Deus. Quando eu virei assim, eu falei, eu não acredito que é você é louco? Como que você veio quando você veio? Ele falou, acabei de chegar, filha, cheguei de moto. Então, assim, ele chegou ali de moto e Deus guardou ele naquela viagem. Então, assim, ele viajou 2 vezes, se eu não me engano, de moto. Deus guardou ele. Eu não me lembro se foi 2 vezes. 2 vezes ele até, tadinho, me deixou andar na moto dele e daí ele não tinha coragem. Deus tá trazendo a lembrança. Ele não tinha coragem de deixar eu sair sozinho. Eu lembrei agora que eu segurando assim, ele segurou atrás da rabeta da moto. E daí, quando eu fui saindo com a moto, ele saiu segurando quando atrás. Não, filha, não, filha, você vai cair. Eu não sei quem que eu fico mais com dó, se é a minha moto ou se é você. Então, ele tava com medo, né? Lógico, a moto novinha, zerada. E ele com medo, assim, de eu sair, de eu cair, de eu se machucar. E ao mesmo tempo com dó da moto dele também, né? Então, assim, as lembranças que Deus trouxe agora. Eu nem me lembrava mais. Então, e ele tava com outra moto no consórcio. Ele falou pra mim, Fia, eu tô pagando outra no consórcio. Ele me chamava de Fia. Toda a minha família me chamava de Fia. E me chama, né? Até no dia de hoje. E ele pegou e começou a pagar aquela moto no consórcio. Então, assim, ficou tudo pra mulher. Ficou tudo pra mulher.
Então, às vezes, não compensa, sabe, a gente deixar de servir a Deus para a gente tentar conquistar algo. Eu preciso de um emprego, eu preciso de fazer curso, eu preciso de uma nova história na minha vida, mas eu tô no tempo do deserto, eu tô no tempo que Deus quer que eu esteja. A minha família não entende que é Deus, eles falam que não é Deus, que é minha loucura, que é eu que fiz errado, que eu peguei passo errado, mas não é. Eu sei que é Deus, porque Deus me guardou de muitas provações, de muitas tempestades mesmo, que eu não suportaria. Eu sei que é Deus. E a mesma palavra que trabalhou comigo no batismo, o mesmo chamado, igual esse hino agora, há pouco que nós falou, vem atender o seu chamado, é a mesma palavra que tem falado comigo até no dia de hoje. Eu passei provações de fogo mesmo, eu passei provações que eu mesmo tinha vontade de pegar minha mala, meus fios e ir embora, sumir do mapa. Então, assim, são coisas que eu suportei que não foi minhas forças, foi a força do céu, foi oração. E eu sei que não foi só minhas orações, eu sei que muitos irmãos orou pelas provas que eu tenho passado. Eu sou grata a Deus por cada oração e eu sei que vai Deus vai abençoar cada um que tem orado por mim. Todos, até aqui no YouTube, muitos oraram por mim. No Instagram, quis ver, né, a Irmandade lá do Paraná. Muitos lugares têm orado por mim, pelas minhas provações. É lógico que eles orou de uma forma, achando que era uma depressão, uma outra coisa. Mas eu sei que muitos não me tirou até no dia de hoje de oração. Então, assim, eu tô no deserto que eu não posso, é o tempo de Deus, eu não posso trabalhar, eu não posso tomar um rumo na minha vida. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus pediu para que eu fizesse. Mas é que nem a palavra de Deus fala, ainda que você esteja no deserto, mesmo se estivesse no cativo dentro como que fala, da prisão, assim como Pedro esteve, você está fazendo a minha vontade, você não tem negado o meu nome. Então é essa missão que eu tenho que fazer. Meus familiares não acreditam, mas o que Deus vai fazer um dia na minha vida, Deus já falou que será testemunho para minha família. Então, será um testemunho para muitos e até vocês que ficar sabendo dos futuros novos. A prova ela não é para sempre. A dificuldade ela não é para sempre. Perseguições sempre vai ter. Perseguições, provações, calúnias, guerras, mentiras, enganos, traições. Isso a gente vai carregar sempre na vida. Mas a prova, Deus deixa agora, a prova prolongada enfraquece o crente. Mas se o crente continuar orando e persistindo e não negar o nome dele, ele envia refúgio do céu. Ele envia os anjos do céu, os arcanjos ao favor. Muitos acabam desistindo de servir a Deus por causa da prova, que prova é difícil mesmo. Mas aquele que persiste e for fiel ao Senhor até o fim da gota, esse será abençoado. E se não ser abençoado aqui na terra, herdará a coroa da vida eterna. Então, viverá em paz com o Senhor Jesus. Então, ainda que você não conquista a herança aqui na terra, o mais importante é se conquistar no céu. É que nem eu falo para Deus, eu não tenho assim mais um sonho para faculdade, essas coisas. Eu já perdi desde quando eu tive meu primeiro filho, eu já não pensava mais em faculdade. Eu tinha o sonho quando eu era moça, eu tinha sonho de faculdade. Assim, tinha sonhos que hoje eu não teria coragem. Esses sonhos seria de viajar, sonhos de tipo, é, aeromoça, da marinha. Isso é sonho desde criança. Da marinha, ser uma policial. Então, esse eram meus sonhos do passado. Aí agora, depois assim, eu não tive mais sonho de fazer faculdade, essas coisas. Então, eu sempre falo para o Senhor, um sonho que eu quero conquistar, uma prova que eu quero passar é a faculdade do céu. É chegar no dia de entrar no reino do céu, eu estiver na fileira santa, de vestes brancas, todos os servos
que vieram da grande tribulação, que foram da grande tribulação, estiver na fileira santa, nas escadinhas, que tiver os anjos lá, em cada escada vai ter anjos no meio, anjos lá em cima, e os anjos falar, e o Senhor Jesus falar lá. Vinde filha, lá ele vai dar um nome, né? Ele vai dar um novo nome para nós. Então, ele vai dizer o nome, vinde filha bendita de meu Pai, pois vieste da grande tribulações, e não negaste meu nome. Entra para o gozo eterno do Pai, a cidade santa celestial que está preparada para ti desde as fundações. E não lembro da outra parte. Então, é essa conquista que eu quero fazer. Eu espero a Deus que essa conquista que eu desejo conquistar. É lógico que a gente temos necessidade, ou temos sim, provações. Quanto mais prova você tem, mais a necessidade. Quanto mais você serve a Deus, mais você necessita de algumas coisas. Porque se você for lá pingadinho, servir a Deus, eu vou lá para a igreja um mês, a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada um ano, não é grande sim tanto a sua necessidade. Mas quando você está ali sempre servindo a Deus, sempre buscando, você necessita de uma roupinha melhor, um calçadinho melhor, uma veste melhor, umas coisinhas melhor. Sim, todo servo de Deus necessita de umas coisinhas melhor. Porque é sempre para ter, né, tá bem arrumada, bem vestida, para estar em paz, para cantar com alegria, jubilo, não para se mostrar as vestes, não para querer ser melhor que o meu irmão ou que minha irmã, não, mas porque você sempre tá ali servindo a Deus, aí você sempre com a mesma roupinha, né? Mas eu digo, necessitamos? Sim, necessitamos, mas Deus proverá. No tempo de Deus, Deus proverá todas as coisas. Quando você tem que passar o deserto, você tem que passar o deserto. Você precisa passar o deserto. E se a gente murmurar no tempo do deserto, no tempo das provações, a nossa bênção prolonga, igual prolongou lá do povo do Egito, quando Moisés levava o povo para a terra prometida. O povo murmurava, porque não tinha carne, porque não tinha alimento, porque isso, porque aquilo, foi prolongando. Moisés só não participou da promessa porque o povo murmurava tanto que eles pediam água. E Moisés ficou nervoso no momento. Com Deus a gente não pode falar nervoso, nós temos que falar com calma, com humilhação, com reverência, com temor, porque uma palavrinha errada da gente, olha, o Senhor puxa a nossa orelha. Tem que ser. Muitas vezes a gente não respeitamos nossos pais, né? Mas com Deus não. Deus, nosso pai, tem que ser como você fala com o juiz. Com o juiz e com o advogado. Com o advogado você vai falar um pouquinho mais soltinha, né? Mas com o juiz tem que ter reverência na mesa do escritório do juiz, tem que ter reverência. Agora multiplica umas 10 vezes mais a reverência que você tem que ter com Deus. Com Deus não se fala com brincadeira, com gíria, igual eu vejo um irmão postando um vídeo aí, não sei se é irmão mesmo, um novato ou alguém que acabou de sair, fala com gíria, e não pode, com Deus tem que falar com reverência, tem que falar com santidade, na comunhão, com amor, né? Nem que chora, nem que Deus, nem que Senhor, tem misericórdia de mim, tá bom? Mas se você não murmurar da prova que você está passando, creia que logo Deus vai te dar vitória. E a minha também. Deus te dará vitória em todas as suas provações, seja qual ela for, seja enfermidade, tem que passar. Nós precisamos passar porque Jesus Cristo passou. Jesus Cristo passou por todas essas coisas. É por isso que ele desceu na terra, para experimentar o que os seres humanos passavam, para ele suportar, que foi difícil, ele não precisava disso, mas ele suportou tudo na terra
para ele conquistar com o sangue dele te dar vitória hoje. E para você conquistar essa vitória, você não está passando nem um pouquinho que Jesus passou. Talvez uma unha assim a gente passa que Jesus passou. Uma unha assim. Então Jesus passou muito mais. Então você precisa suportar o que Jesus passou, pelo menos um pouquinho, que ele vai dizer, pai, ele vai interceder por você. Ele vai interceder com o pai por você. Pai, a minha irmã, meu irmão estão passando isso e eu vi realmente lá na terra. Quando eu estive lá, eu vi que é difícil, que é ardume, que é sofrido. Então tenha misericórdia dela, dá mais uma chance para ela, dá mais uma chance para ele. E para você ganhar essa chance, o que você tem que falar? Senhor, me perdoe pelas minhas falhas, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe que eu errei com isso, Senhor, me perdoe que eu errei com aquilo, Senhor, me perdoe que eu fiz assim, Senhor, me perdoe, Senhor, que eu tropiquei, Senhor, me perdoe, Senhor, que eu tropiquei e quase caí, Pai, mas o Senhor pega na minha mão e me ajuda a levantar. Então é assim, entendeu? Ainda que você fale, às vezes na mente a gente erramos alguma coisa na mente ou no coração, mas a gente pede, Senhor, me perdoe em nome do Senhor Jesus. E não é só assim não, tá? É na oração, tá bom? Dobra o joelho e ora, porque o mais válido, ainda mais poderoso é quando você se curva na presença de Deus. Quando você dobra os seus joelhos no chão, com o seu quartinho fechado. Se não tiver o quartinho fechado, não puder fechar, tudo bem. Mas que seja na comunhão, quietinha ali, boquinha fechada. Não é para fazer assim, porque o inimigo escuta tudo que você tá falando. Aí ele vai armar a armadilha dele. Então, fecha a boca, liga a mente no céu, Wi-Fi direto e fala com Deus na comunhão e o adversário não vai saber o que você está falando, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu não vou nem cantar mais hino porque já está muito grande o vídeo. Fica na santa paz de Deus com todos. Deus abençoe a todos vocês. E para os irmãos que estão ouvindo esse vídeo dirigindo caminhão, né? Os caminhoneiros, que tem irmão aqui que me falou assim, irmã, tô muito tempo já, faz tempo que eu vi essa mensagem. Irmã, eu tô na avenida, viajando, dirigindo o caminhão de entrega, estou ouvindo o seu vídeo na comunhão. Então, que a paz de Deus esteja com todos os irmãos viajantes, irmãs também, né? Que muitas esposas viajam com os irmãos, e tem muitas mulheres também que viajam caminhoneira. Então, que a paz de Deus esteja com todos vocês, que a proteção divina do Senhor proteja vocês nessas viagens, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz de Deus com todos. Deus abençoe.